Bom dia, gente. Vocês estão bem? Glória a Deus. Antes de começar aqui o tiroteio aqui, vale uma história que é muito boa, que eu estava lembrando agora. A Elisa falou 2010, eu lembrei. 2010, auge do Facebook. Só quem é velho sabe o que é isso. E eu lembro que acho que eu conheci o Michel no Rio. E aí eu troquei ideia com o Ângelo no Facebook. Aí não sei porquê, a gente conversou e marcou de se encontrar em Montemor. Aí começa a saga do encontro. Cheguei em Montemor, na rodoviária. Aí quem foi me pegar de carro foi a Elisa. Elisa e Ângelo foram me pegar lá na rodoviária, conhecer o Ângelo. Aí fui dormir no CPP, aí ficamos até 3 horas da manhã falando. Aí quando foi de manhã, o Ângelo me veio com uma ideia. Falou assim, tem um irmão que ia dar uma aula aqui, mas eu pedi a ele para você dar aula sobre o profético no lugar dele. Aí eu descobri depois, aí cheguei na turma do CPP, lembrando que o Arlindo era aluno, 2011, consertando, 2011. Arlindo, aluno do CPP, aí estou dando aula sobre profecia, estou vendo que os alunos, ninguém está falando nada, né? Todo mundo me olhando com olhar desconfiado. E tinha um senhor sentado aqui do lado, aqui assim, ó. Um senhor, um cara de brabo. E eu estou falando assim daquele meu jeito retardado daquela época. Não mudou muito não, mas eu era mais corajoso naquela época. Aí falando um monte de maluquice e tal, aí todo mundo assim, passou uns 20 minutos, o senhor que estava sentado aqui falou assim, amém. Era o senhor Roberto, né? Aí a galera toda olhou para ele, aí olhou para mim, aí eu fiz uma piada, não sabia quem ele era. Eu falei, bom, agora que o ancião falou amém, vamos começar de novo, né? Só agora vocês prestaram atenção em mim. Aí, nesse dia foi maravilhoso, porque no final teve um exercício de profecia. Aí profecia comendo para lá e para cá, não sei o que eu arrumei na profecia, que eu falei para o senhor Roberto assim, como é que eu falei, Arlindo? Tem um legado profético e você vai derramar o teu legado profético sobre esse aluno aqui. Era o Arlindo. É o legado. Aí o senhor Roberto abraçou o Arlindo aqui, chorando. Sim, o Arlindo chora. Aí o Arlindo aqui no peito do senhor Roberto, Arlindo chorando, né? Estava recém-convertido da maconha, tinha chegado no CPP, estava naquele processo de conversão ainda. Aí o senhor Roberto chorando, aquela cena bonita, né? Mal o senhor Roberto sabia que legado que estava falando. Aí foi isso. Foi aí que começou a minha experiência. Aí depois eu descobri que o safado do Ângelo, ele tinha feito um teste. Ele falou assim, vamos ver se esse cara ensina sobre o profético mesmo. Se ele sobreviver a dar uma aula na frente do seu Roberto, aí eu vou levar ele a sério. Aí depois a gente ficou amigo, depois então. Então esse é meu testemunho, 2011. Estamos aqui até hoje. Bom, é um prazer estar aqui, ver o legado aqui se estabelecendo, crescendo. E ver aquilo que o Senhor está fazendo nessa comunidade, por meio da pregação do Evangelho. Vim com a Jaque, minha esposa, ela é linda. E eu queria compartilhar algo nessa manhã que tem a ver com um peso nos últimos anos de intercessão para mim. Nos últimos anos, eu tenho focado muito a minha intercessão, a minha meditação, num período do tempo na Bíblia, que eu chamo de esse ambiente que prepara a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus. E eu tenho orado muito sobre Lucas 1, 2 e 3. Isso é uma máxima para mim nesses últimos anos. E eu queria compartilhar alguns pensamentos, algumas impressões sobre esse período. E, na verdade, eu não tenho nem coragem de falar que eu vou pregar aqui na frente do Arlindo, porque eu tenho até vergonha.
mas eu quero compartilhar um peso que eu creio que é o Espírito falando comigo sobre um tipo de preparação para a segunda vinda. Eu quero que o Espírito da profecia venha sobre nós e nos traga clareza e aumente a nossa fé, como já foi orado aqui nessa manhã. Só para te contextualizar, né? Então, no final do Antigo Testamento, a gente vai ver a última profecia. Em Malaquias 4, ele já está falando sobre o dia do Senhor. Então, a última profecia do Antigo Testamento fala sobre a vinda do dia do Senhor. E se tem alguém aqui nessa sala que não está familiarizado com esse termo, o dia do Senhor, o dia do Senhor é uma expressão em toda a Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que fala sobre o estabelecimento do reino messiânico sobre a terra. Então, toda vez que um profeta está falando sobre o dia do Senhor, ele está falando sobre o Messias judeu que iria se assentar num trono de Davi em Jerusalém e governar o mundo. Você vai ver vários profetas falando sobre o dia do Senhor, Isaías, Joel, Ezequiel, Malaquias e várias passagens sobre o dia do Senhor. Você vai ver no Novo Testamento, Paulo vai falar sobre o dia do Senhor, Pedro vai falar sobre o dia do Senhor, e ainda tem as variações, né, que é o dia do Senhor, o dia da ira, o dia de Deus, o dia da vingança do nosso Deus. Isaías ainda fala direto, né? Naquele dia vai acontecer isso, naquele dia. Então você vai ver o tempo todo falando sobre esse dia. E toda vez que você lê essa expressão, numa profecia, o dia do Senhor, você precisa ter na tua cabeça que o dia do Senhor fala do estabelecimento do reino de Deus sobre a terra por meio do Messias judeu, onde ele iria se assentar no trono de Davi e governar as nações da terra. Então, a última profecia do Antigo Testamento vai dizer o seguinte, que antes do grande e terrível dia do Senhor, Elias iria aparecer mais uma vez para converter as gerações por meio da palavra profética. Converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que a terra não sofresse maldição. Depois dessa profecia, que é a última profecia do Antigo Testamento, a gente tem um tempo de 400 anos meio que de silêncio profético, né? Os teólogos chamam isso de 400 anos de silêncio profético. Por quê? Durante 400 anos, no final do Antigo Testamento e do início do Novo Testamento, a gente não tem nenhum registro de nenhuma profecia durante 400 anos. 400 anos de silêncio. Só que, nesse tempo, houve muita atividade, houve guerra, houve Judas Macabeu e Antíoco Epifano, e guerra, confusão, um monte de coisa aconteceu. Também tem um monte de literatura apocalíptica aí que brotou nesse tempo. Então, assim, aconteceu um monte de coisa nesses 400 anos, mas havia uma esperança. Qual que era a esperança? A última profecia do Antigo Testamento. O dia do Senhor está vindo. O Messias está vindo. O filho de Davi está vindo para trazer ordem sobre a terra e para governar o mundo a partir de Jerusalém. Só que havia um pré-requisito para o Messias vir, que era Elias tinha que aparecer mais uma vez. Ou seja, não que Elias ia encarnar, né? Tem que explicar isso hoje em dia, né? É importante. Mas o mesmo espírito profético que estava sobre Elias, o mesmo tipo de ministério profético de Elias iria aparecer no mundo mais uma vez, antes do Messias se assentar no trono para governar as nações. E quem era Elias? Elias era um profeta no tempo de Acabe e Jezabel, um tempo de apostasia, um tempo de frieza, um tempo de idolatria, um tempo onde o povo tinha se desviado dos caminhos do Senhor, o povo de Deus, o tempo onde o altar estava em ruínas, onde a religião misturou com política, que misturou com idolatria. Parece um pouco aí hoje, né? E esse mistura de idolatria com política, com religião, misturou tudo e seduziu o povo de Deus a adorar Baal. Baal, não sei se você sabe, é o deus da chuva.
e o Deus da tempestade, né? Havia, né, eles falavam, né, que Baal é aquele que cavalga sobre a tempestade, aquele que governa sobre a chuva. Aí Elias levanta e fala assim: vamos ver se esse Baal é bom mesmo. Vocês adoram o Deus da chuva, né? Então eu vou profetizar aqui e vai ficar sem chover agora. Só vou ferrar com a vida de vocês. A gente sabe da história. Elias se levanta, ele confronta o sistema religioso, político, idólatra, ele convida o povo ao arrependimento, ele restaura o altar do Senhor. Ele tem problemas por causa disso, ele tem conflitos, ele entra em depressão, ele fica mal, mas o Senhor envia um alimento para ele no momento mais difícil da vida dele, sustenta Elias e chama Elias de dentro de uma caverna escura para preparar a próxima geração. Então ele conta Eliseu e tudo fica bonito. Nesse período de 400 anos, eu fico imaginando um pai judeu discipulando seu filho e falando assim: tá vendo o Império Romano aí? Tá vendo toda essa apostasia? Tá vendo o sinédrio corrompido? Tá vendo tudo o que está acontecendo aqui? Então, nós temos uma esperança. O Messias está vindo para trazer ordem. O dia do Senhor está perto. O que acontece é que no início de Lucas, 400 anos depois do que eu acabei de falar, a gente começa a história aqui com Deus preparando uma família para ser instrumento da preparação do caminho do Senhor. Por muito tempo, quando a gente falava de preparar o caminho, conferência preparar o caminho, livro preparar o caminho, música preparar o caminho, o que vem na nossa cabeça, profética, quando fala de preparar o caminho? João Batista. João Batista era aquele que preparou o caminho do Senhor, voz do que clama no deserto. A palavra do Senhor veio sobre João no deserto e ele preparou o caminho do Senhor. Mas eu quero dizer aqui nessa manhã o seguinte, que antes de João profetizar, os pais dele profetizaram primeiro. Não sei se tu está ligado, mas antes de João Batista ser usado na profecia, Zacarias e Isabel profetizaram primeiro. Deus não levantou apenas um homem no deserto para profetizar e preparar o caminho. Deus levantou uma família profética. João tinha um pai profético, uma mãe profética, que tinha um casamento profético. E nesse casamento que era totalmente imergido na palavra profética, João nasceu. João foi preparado num ambiente onde a palavra do Senhor habitava. E por isso que às vezes a gente pega João assim no deserto e fala assim: João estava no deserto e de repente a palavra veio e ele levantou e já virou o Power Ranger vermelho. Para quem não sabe, o cantarino do The Chosen, porque, caraca, o João Batista do The Chosen, ele entrou na fila para ser feio 2 vezes, igual o cantarino. É o deserto, faz isso com as pessoas. As pessoas, tem gente assim, quem é cantarino? Pesquisa depois, agora não. A gente acha que João estava vivendo uma vida normal, e aí estava vivendo uma vida doidada, vida louca. Aí um dia a palavra veio assim, possuiu ele, ficou possuído, e virou profeta e preparou o caminho do Senhor. Não. João nasceu numa casa. João nasceu numa família que foi ferida pela palavra profética. E essa história começa com Zacarias. Zacarias era um sacerdote. Lucas 1 começa com Zacarias sendo sorteado para entrar no templo e oferecer incenso. Ele fazia parte lá da sua trupe, lá, do seu grupo de sacerdotes.
e de tempos em tempos, cada grupo de sacerdotes servia no templo, e ele estava naquele momento, onde ele estava servindo no templo, e aí é o seguinte, aí o texto vai dizer que ele foi sorteado para oferecer incenso, né? Os eruditos dizem que isso era uma grande honra, era um momento muito glorioso. Por quê? Porque um sacerdote ele só podia ser sorteado para oferecer incenso uma vez na vida. Então, tipo assim, era uma vez na vida só que ele ia fazer isso. Então, esse é o momento mais importante do ministério de Zacarias, é o ápice do ministério dele. É no tempo onde ele vai entrar no templo em Jerusalém, o centro do mundo antigo, o lugar onde os céus e a terra se encontravam, onde o Senhor falou, o que for orado aqui eu vou ouvir, o lugar onde Deus repousou a sua presença. Ele entra nesse lugar, ele chega diante da entrada do Santo dos Santos, onde tem um altar de incenso e começa a interceder por Israel. Esse é o que está acontecendo aqui. E o que o sacerdote orava naquela época, né? Ele estava intercedendo pelo quê? Basicamente, ele estava intercedendo pela redenção de Israel. Senhor, salva o seu povo, perdoa os seus pecados, redime o seu povo. Basicamente, o conteúdo da intercessão de Zacarias aqui é: envia o Messias e resolve o nosso problema. E aí Zacarias está nessa intercessão, está lá, e de repente, ele olha para o lado, tem um anjo. Gabriel aparece para ele, ele fica com medo. E não sei se tu está ligado, mas eu acho que eu ia ter medo também. Você imagina, o cara está na entrada do Santo dos Santos, oferecendo incenso, a parada mó solene, né? Ele era para o lado, tem um anjo do lado dele. Ele conhecia as histórias, ele sabia que Deus tinha matado Nadab e Abiú. Ele sabia que Uzá tinha tocado na arca e tinha morrido também. O que ele achou que ia acontecer com ele? Vou morrer. Não, ele devia estar devendo alguma coisa aqui, não é possível. Porque ele ficou com medo. E aí, no versículo 12 de Lucas 1, diz que ao vê-lo Zacarias, ao ver o anjo, Zacarias ficou perturbado e teve muito medo. Não teve medo não, teve muito. Versículo 13, mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, e tu o chamarás João. Cara, é brabo isso, né? Porque a pergunta é: que oração que foi ouvida, né? A oração de Zacarias e Isabel, que queria ter um filho, ou a oração que Zacarias estava fazendo exatamente naquele momento? Né? As duas, né? As duas. A tua oração foi ouvida. O Messias está vindo. E eu vou usar a sua família para ser instrumento de preparação do caminho para a vinda dele. Que honra. E aí o anjo já falou um negócio pesado. Já não era, eles eram anciãos, não tinham filhos, não podiam ter filhos por alguma razão. No versículo 15, aí o anjo vai piorar. Diz assim: porque ele, o seu filho João, será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Né? Aí fica a pergunta teológica, né? Para os irmãos da teologia, né? Como é que faz para ser cheio do Espírito Santo no ventre da mãe? Né? Nova teologia. No final a gente vai fazer um apelo, vai vir as crianças grávidas, vai vir as mulheres grávidas aqui. Nós vamos orar para o batismo do Espírito Santo no ventre, né? Como é que faz isso aqui? Vai ser cheio no Espírito Santo no ventre. Aí o anjo também não ajuda em nada, que ele não explica. Como é que vai acontecer isso? E ele continua, versículo 16: ele converterá ao Senhor, seu Deus, muitos israelitas, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para reconduzir o coração dos pais aos filhos, os rebeldes à prudência dos justos, a fim de constituir um povo preparado para o Senhor. E aqui fica pesado, porque Zacarias conhecia as profecias, ele sabia, ele conhecia Malaquias 4,
Ele sabia que antes do Messias vir, antes do dia do Senhor chegar, Elias ia aparecer na terra. O ministério profético de Elias ia aparecer mais uma vez. O tipo de ministério profético de Elias ia aparecer mais uma vez na terra. Ele sabia, ele conhecia Isaías 40, que antes do dia do Senhor chegar, alguém ia se levantar para preparar o caminho do Senhor. Olha o que o anjo está falando. O anjo está falando que duas profecias das mais importantes no que se refere à vinda do Messias estavam se cumprindo na vida do filho de Zacarias. Isaías 40 e Malaquias 4. Você vai ter um filho. Zacarias está ouvindo. Vou ter um filho. Vai. E o teu filho vai ser grande. Ele vai ser cheio do Espírito Santo no ventre. Que bom. Como é que faz isso? Ninguém explicou. E mais, o Espírito vai vir sobre ele. Ele vai ser um profeta que vai preparar o caminho do Senhor. Ele vai ser o profeta que vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais por meio da palavra profética. Ele vai ser um profeta que vai trabalhar, vai ser um instrumento por meio da ação do Espírito para arrependimento e conversão de uma geração. Aí Zacarias está ouvindo isso tudo. E aí tem a pergunta do líder religioso, especialista em profecias. O cara que deveria ser, o cara que era líder, especialista em profecias, o cara que intercedia pelo povo, o cara que ensinava o povo a desenvolver a sua espiritualidade no lugar mais importante do mundo antigo, dentro do templo, na frente do Santo dos Santos. Ele vira para o anjo na maior cara de pau e pergunta. No versículo 18, Zacarias perguntou: como que eu vou ter certeza disso aí? Pois já sou velho, minha mulher também, de idade avançada. Olha que maravilhoso. Que resposta de um líder religioso. Uau, né? Terra. Imagina. Gente, ele não está tendo uma visão, não. Ele não está tendo uma impressão, não. Ele não está tendo um sonho, não. Gente, ele está na entrada do Santo dos Santos, o anjo apareceu para ele, fisicamente do lado dele, está falando para ele: essa oração que você acabou de fazer aí, vou vir aqui responder ela. Você vai ter um filho, seu filho vai ser cheio do Espírito Santo, ele vai ser um profeta, ele vai preparar o caminho do Senhor, porque o Messias está vindo. Aí o Zacarias vira para o anjo e fala assim: pô, como é que, quem me garante que isso aí vai funcionar? Como é que é isso aí? Como é que funciona esse troço aí? Pô, ele, né, homem de grande fé, né? Só que não. Quem me garante isso aí? Esse negócio aí, não estou visualizando, não. No versículo 19, Gabriel dá uma carteirada em Zacarias. Fala assim: sabe quem está falando aqui, pô? Está falando aqui Gabriel, pô. Ele não tinha dado o nome até aqui, não, mas agora ele falou assim: agora aqui, ó. Está falando qualquer um, não, pô. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou sempre diante do Senhor, e fui enviado a te falar as boas novas, né? O Evangelho. Ainda invocou o Evangelho. Pô, aqui é Gabriel, pô. Saca 70 semanas de Daniel? Fui eu que falei. Pô, saca Daniel 11:12 lá, rei do norte, rei do sul, grande tribulação, ressurreição dos mortos. Fui eu que trouxe. Pô, tu vai duvidar de mim? Quem és tu, filho do homem? E eu quero que você preste atenção no versículo 20. Gabriel fala para Zacarias, o líder religioso, que deveria instruir o povo a desenvolver uma espiritualidade, e o anjo fala: você vai ficar mudo, porque não creu nas minhas palavras, que no devido tempo irão se cumprir. Isso é bizarro. Você vai ficar em silêncio. Eu tenho uma teoria sobre isso. Eu tenho uma teoria por que Deus silenciou Zacarias. Porque incredulidade é contagiosa.
Deus silenciou Zacarias para que a sua incredulidade não contagiasse a sua esposa e quem estava ao redor dele. Deus está silenciando um líder em Israel porque ele não teve fé. Agora, sabe o que é o mais divertido dessa história? É que o sacerdote, ele entrou para interceder, sim ou não? Então ele está diante da entrada do Santo dos Santos e está intercedendo. Quando o sacerdote terminava de interceder, o que ele fazia? Ele juntava com os outros sacerdotes e saía, porque quem estava do lado de fora orando, esperando? O povo. O povo estava esperando o quê? A bênção, né? Aí o sacerdote se junta com os outros, iria levantar a mão e abençoar o povo com a shalom. Não é maravilhoso? Aí Zacarias sai, o povo está esperando, Zacarias então aqui, ó. Vai ter bênção hoje não, mano. Ele está em silêncio. Tem muitas pessoas que já foram usadas por Deus. Tem muitas comunidades que já foram grandemente usadas pelo Senhor. Tem grandes personalidades com histórias incríveis que estão perdendo a voz hoje porque perderam a fé. E deixa eu dizer o que é fé para você, segundo a minha perspectiva. Eu gosto da expressão fé é confiança. Fé é confiar. Eu sempre falo o seguinte, acho que tem num dos livros que eu escrevi aí, eu falo isso, que não tem gente que tem mais fé do que quem pula de paraquedas. Alguém já pulou de paraquedas aqui? Alguém é maluco? Deixa eu ver. Tem um aqui, dois, tem uma louca aqui também. Outra louca, não, tem as loucas aqui também. Tem mais uma aqui. Gente, pular de paraquedas é a coisa mais... É o ápice da fé, gente. Você bota uma mochila nas costas, pula do avião e confia a tua vida nessa mochila. Isso é fé. Sabe o que é ter fé, gente? É confiar a sua vida naquilo que Deus fala. Confiar a sua vida no Evangelho. É confiar plenamente naquilo que Deus falou. O problema, às vezes, muitas das vezes, não é saber o que Deus fala, porque a gente sabe o que Deus fala. O problema é confiar. A pergunta é, você está confiando de fato a sua vida cegamente? Você tem coragem de se jogar de um avião e confiando na palavra do Senhor? E às vezes a gente vê uns caras na Bíblia, tipo Gideão, né? Os caras pediam 5 milhões de sinal para obedecer. Mas Gideão era incrédulo naquele momento. Depois ele se torna um homem de fé. O nome dele está lá em Hebreus 11 depois. Mas depois. Esse negócio de ficar pedindo sinal, você não precisa de pedir sinal para obedecer a Deus não, gente. Nós não precisamos de sinal. Nós não precisamos de garantia de nada. Nós só precisamos confiar a nossa vida naquilo que Deus fala. A fé dá autoridade. Obediência dá autoridade. Confiança nos dá autoridade. Esse cara era para ser o líder de Israel e não teve fé. Aí Gabriel, a gente conhece a história, 6 meses depois, ele vai na casa de uma jovem, num lugar chamado Nazaré. Repita comigo, Nazaré. Nazaré é um lugar ruinzinho, gente. Era ruim, mano. Hoje eu não sei como é que é, não. Deve ser melhor lá. Mas na época, o negócio era tão ruim que eu tinha até um ditado, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, mano. É lugar ruim, mano. Gabriel vai visitar uma jovem. Quem é o nome da jovem? Maria. Aí Gabriel chega para Maria. Ele vai dar um aviso para Maria. E Maria, é o seguinte. Vim te avisar que você vai ter um filho. Aí Maria fala assim, então, mas não tem marido não. Mas vai ser sem marido mesmo. E aí, o Gabriel fala para Maria assim, e é o seguinte, sabe o filho que você vai ter? É o Messias. O filho de Davi. Você vai dar o nome dele de Jesus.
Eu fico imaginando a cabeça daquela jovem pensando assim, peraí, vamos só organizar um negócio aqui. Você está falando que eu vou ter um filho. Aí Gabriel, filho, isso aí. E o filho que eu vou ter é o Messias. Tipo o Messias que vai sentar no trono de Davi, tipo, governar o mundo. Esse aí é o Messias, esse aí mesmo. Mas tipo o descendente da mulher que esmaga a cabeça da serpente, o descendente de Abraão que vai abençoar todas as famílias da terra, o descendente de Davi, o filho do homem que recebeu o domínio das nações da mão do ancião de dias. Isso aí, Maria, teu filho. E vai ser sem marido. Sem marido. Mas como é que faz? Aí ela fala, não, o Espírito Santo vai vir sobre você e vai gerar o Cristo dentro de você. Aí ela, sem marido? Sem marido. E aí no versículo 38, Maria faz uma declaração que me apavora. Ela diz, Maria então disse, aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo deixou e partiu. Quanto vai custar isso? Não sei. Como é que vai ser? Não sei. O que vão falar de mim que eu vou ter um filho sem... Não sei. Maria não ficou calculando não, gente. Ela só falou o quê? Cumpra em mim a tua palavra. Não importa o que vai custar. Cumpra na minha vida a tua palavra. Maria teve fé. Ela confiou em uma palavra. Ela confiou no Evangelho. E por causa da fé de Maria, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo veio sobre ela. Uma jovem que morava num lugar ruim, improvável, que ninguém esperava nada. O Espírito veio sobre ela e gera o Cristo dentro dela. Que ela teve fé. A gente sabe da história, Maria fica sabendo pelo anjo que Isabel também está grávida. Ela pega, sai da sua casa, vai lá, sei lá como que ela vai, de jumento, não sei, e vai visitar a casa de Zacarias. Aí, o que é maravilhoso é que no versículo 39, vai falar isso, Maria saiu e foi apressadamente a uma cidade da região montanhosa de Judá. Entrando na casa de Zacarias, saudou Isabel. Não sei se tu conhece, mas um judeu, quando ele entra na casa do judeu, como é que ele saúda outro judeu? Quem sabe? Hã? Fala, gente! Shalom. Ele está falando assim, shalom. Aí Shalom. Qual é o teu nome, filho? Fábio. O nome bonito. Fábio. Como, Fábio? Shalom mais alto. Isso, bom. Você lembra que Jesus falou, quando você entrar ele me envia de 2 em 2, quando você entrar numa casa, saúde a casa com a paz. Se tiver alguém digno, a paz vai repousar. Se não tiver, vai voltar para você. Jesus também fez isso quando ele aparece, os discípulos estão tudo com medo de morrer lá, escondido. Jesus ressuscitou, ele entra na casa, a primeira coisa que ele fala é: paz seja convosco, né? Imagina, né? O desespero daqueles discípulos. Quando Maria entrou e cumprimentou Isabel, no versículo 41 diz o seguinte: quando Isabel ouviu o cumprimento de Maria, a criancinha saltou em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Mas por que me acontece isso, que venha me visitar a mãe do meu Senhor? Quem falou para Isabel que Maria estava grávida? Quem falou para Isabel que Maria estava grávida do Messias? Versículo 44, pois logo que ouvi o teu cumprimento, a criancinha saltou de alegria dentro de mim.
Gente, está passando aqui? Estou vendo todo mundo olhando para cima, vim ver o que estava acontecendo. Eu estou lendo, está todo mundo assim. Será que tem algum sinal, algum anjo aqui em cima? Preste atenção. Uma jovem ouviu uma palavra e ela teve fé. Ela confiou. Ela creu. O Espírito cai sobre ela. Gera o Cristo dentro dela. E agora ela está carregando o Cristo dentro dela. Quando ela entra na casa de Zacarias, e é maneiro porque diz que assim, quando ela entrou na casa de Zacarias, ela saudou, ela abençoou a casa do sacerdote. Que maravilhoso, né? Quando Isabel ouviu a bênção de Maria, o espírito profético caiu sobre Isabel. Ela foi cheia do Espírito. João ficou loucão, ficou cheio do Espírito também. E Isabel começou a profetizar sobre Jesus. Sabe o que é o melhor desse negócio? É que Isabel começa a profetizar sobre Jesus. De repente, logo em seguida, Maria começa a cantar um cântico profético, né? Quem é dessa época aí? Minha alma engrandece ao Senhor. Vai, Rafa, ajuda a gente. E tu se alegre em Deus. Feito grandes coisas. Com misericórdia. Aí pensa, tem uma jovem que está cantando um cântico profético, tem uma anciã que está profetizando sobre o Messias, e Zacarias está assistindo calado. Maravilhoso. Zacarias está assistindo isso tudo, falando, por que eu não tive fé? 400 anos de silêncio profético. 400 anos que ninguém profetizou nada registrado na Bíblia. Sabe qual foi a primeira pessoa que profetizou depois de 400 anos? Uma anciã chamada Isabel, que foi cheia do espírito profético, porque uma jovem adolescente entrou na casa dela e abriu a boca e liberou do espírito profético. Não tem a ver com idade. Porque você tem uma jovem que está profetizando e você tem uma idosa que está profetizando. Não tem a ver com classe social, não tem a ver com título, não tem a ver se nasceu na favela, não tem a ver se está no templo, não tem a ver com idade, não tem a ver com classe, não tem a ver com formação, tem a ver com fé. Tem a ver com confiança. Como foi falado, uma das marcas dessa igreja é o Evangelho, né? Quem conhece o Arlindo sabe que se ele for pregar, ele vai rodar e vai cair num assunto só. O Evangelho que é o fundamento de tudo aquilo que a gente está vivendo. Mas escuta, não adianta ter um líder que prega o Evangelho todo domingo, se não tem um povo que está depositando sua fé naquilo que está ouvindo. A pergunta é, você está confiando no Evangelho? Você confia que o Evangelho é suficiente para salvar a sua vida? O Evangelho é suficiente para sarar as suas dores. O Evangelho é suficiente para resolver os seus dilemas. Mas você não sabe de onde eu vim. Maria veio da favela, pô. Nazaré é ruimzão, eu estou no lugar errado. Maria veio da onde? Nazaré, pô. Ela era uma jovem solteira. Gente, você imagina um anjo falar, você vai ter um filho. Ela nem, né? Ela tinha o contrato de casamento, mas ainda não tinha consumado. E se José tivesse abandonado ela? Ela confiou naquilo que Deus disse.
Eu creio que Lucas, que esse sistema, esse ambiente, é um ambiente que vai se repetir antes da segunda vinda de Jesus. Nós vamos ver um mundo cheio de apostasia, de frieza. Nós vamos ver um mundo onde um sistema religioso vai estar corrompido, político vai estar corrompido. Nós vamos ver um mundo cheio de pseudo-crentes que não confiam na palavra. Nós vamos ver Deus silenciando grandes personalidades. Mas eu creio que o Senhor vai encontrar improváveis de todos os lugares. Jovens, anciãos, empresários, professores, médicos, até pastores. A questão é, ele está procurando alguém que está disposto a crer na sua palavra. Alguém que está disposto a arriscar sua vida por causa daquilo que ele fez e falou. Alguém que está disposto a comprometer a sua família, os seus sonhos, a sua empresa, o seu dinheiro. Pela fé. Confiança. Uma vez a gente estava, eu e a Jaque, agora é um testemunho, agora eu vou contar um testemunho chique. Atenção, vai ser chique. Eu e a Jaque, nós fomos pregar o evangelho na Suíça. Eu falei que era chique. E ficamos hospedados na casa de um cara muito rico, muito. O cara era tão rico, que um dia ele falou assim: Fábio, vamos jantar na França? Eu falei. Aí eu pensei, a gente está na Suíça. Mas você quer jantar na França? Eu quero. Ele apertou um botão, assim, ó. Pum. Ele tinha uma casa na frente de um lago. Ele apertou um botão, abriu um portal, desceu uma lancha, Arlindo. Automática, assim, foi descendo uma lancha, assim, ó. Repousou a lancha no lago. Aí a gente entrou na lancha, aí ele falou: tá vendo lá do outro lado do lago? Eu falei: tô, lá é a França. Aí ele falou assim: você sabe pilotar barco? Eu falei: sei. Eu sabia mesmo. Aí ele falou: você sabe? Eu falei: sei. Eu falei: então, pilote, que eu vou beber. Aí ficou enchendo a cara e eu fiquei pilotando o barco. Cara, parecia a cena do Miami Vice. A Jaqueline ao meu lado, bela. Eu pilotando um barco num lago, os Alpes suíços, e eu indo em direção da França. Isso foi maravilhoso, é o ápice do meu ministério. Aí, esse cara era muito rico. Ele era tão rico que ele tinha a maior construtora da Suíça. Ele construiu uma casa para o Paul McCartney. Aí o cara é rico. Aí a gente estava conversando e ele estava perguntando assim. Foi muito bom esse dia. Ele não era crente. Aí ele falou assim: Fábio, não, até hoje eu não sei porque ele me recebeu na casa dele, mas ele não era crente. Aí ele falou: Fábio, tudo bom? É, tudo bom. Aí ele: deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você vive? Aí eu: vivendo. Aí ele: mas como é que você paga as contas? Eu falei: com dinheiro. Tá, mas quanto você ganha por mês? Eu falei: não sei. Mas como você não sabe quanto você ganha por mês? Eu falei: eu vou vivendo, vou pregando, as ofertas vão entrando e eu vou pagando os boletos. Aí ele falou: mas como é que você se planeja? Não tem planejamento. Mas não tem planejamento financeiro? Pô, não tem não, mano. Por quê? Porque eu não sei quanto eu vou ganhar mês que vem. Aí ele: Fábio, você é muito louco. Aí eu falei: não, eu não sou louco, eu tenho fé, pô. Aí que ele foi entender o que era confiança, porque até todos aqueles anos, todo mundo falava de confiança e não entendia. E a gente começou a pregar, foi maravilhoso. Isso aí já era na piscina, a gente já tinha voltado. Era uma piscina aquecida em frente do lago, os montes. E a gente começou a pregar o evangelho para o rico. E o cara entendeu o que era fé. Confiar a nossa vida
integralmente numa palavra. Deus encarnou, ele se faz carne, ele veio, subiu ao madeiro e absorveu a ira de Deus em nosso lugar. Derramou o seu sangue para nos salvar. E por meio do seu sacrifício, ele nos arrancou de um império das trevas, nos transportou para um reino de amor. Ele nos livrou da maldição da morte, ele nos livrou da escravidão do medo, ele nos livrou da escravidão do pecado. Ele já fez tudo na cruz. Não tem a ver com aquilo que você faz, tem aquilo que ele já fez. O problema é que nós não temos fé. A gente não confia no poder do Evangelho. Maria confiou. Ela confiou, imagina, loucamente. E porque ela confiou, ela se tornou um receptáculo do poder do Espírito de Cristo. E ela carregava isso onde ela ia. E quando ela entrava no lugar e abria a boca dela, ela liberava do Espírito de Cristo. A coisa foi tão maluca que o espírito profético que estava em Maria veio sobre a família de Zacarias. A Bíblia não diz, mas eu creio. Foi nesse momento que Zacarias teve um insight e ele foi afetado. Tanto é que quando João nasce, a Bíblia diz que Deus abre a boca de Zacarias. A primeira coisa que Zacarias faz é cantar um cântico profético. E Zacarias começa a profetizar sobre Cristo. Uma família foi afetada por causa de uma adolescente que creu. Um casamento se levanta, cheio do Espírito Santo, cheio da revelação do Evangelho, cheio do conhecimento de Cristo, porque alguém entrou naquela casa e abriu a boca. João Batista, o nosso herói profético, ele é fruto de todos esses acontecimentos. O Senhor quer levantar famílias nesses dias. Casamentos proféticos. Comunidades proféticas. Gente, esse tempo de super profetas acabou, gente. Acabou mesmo. Não sei se o pessoal está acompanhando aí os eventos dos Estados Unidos. Esse papo de super-heróis proféticos que vão levar as multidões para os estádios. Gente, isso aí já foi. A prioridade do Senhor não é levantar super-heróis hoje, não. A prioridade do Senhor é levantar famílias proféticas, casamentos proféticos. O Senhor quer levantar comunidades proféticas. E o que é o profético, gente? O profético é o testemunho de Jesus. O profético não é baseado em sinais e maravilhas, não é baseado em dons. Nós cremos nos dons, nós cremos na cura, cremos em tudo isso. Mas é um profético que é baseado no testemunho de Jesus. Homens e mulheres, jovens e crianças, que vão carregar o poder do Espírito de Cristo porque creem no Evangelho. Alguém vai ter que entregar a sua vida plenamente. E isso vai te custar tudo. Assim como Noé, louco, recebeu uma palavra, ele confiou e construiu uma arca para salvar sua família e julgar o mundo. A minha oração, né, nessa manhã é que o Senhor encontre pessoas aqui que têm fé. Que o Espírito Santo nos convença, que o Espírito Santo quebre a nossa arrogância, que o Espírito intervenha na nossa altivez, que nós possamos de fato confiar plenamente na palavra do Senhor. Mas vai ser fácil, gente? Vai não, mano. Foi fácil para Maria, gente? Pô, mano. Pô, teve que ter o filho lá no chiqueiro lá do... Como é que a Bíblia chama de quê? Estábulo, né? Estábulo? Estábulo é uma palavra bonita, né? Não é estábulo. Pô, mas ela... Hã? O cheiro não é, não. Pô, onde que a criança nasceu? No meio dos bichos, gente. Aí depois tem que fugir com medo, porque o outro quer matar. Aí tem que confiar no dinheiro, aí o mago tem que vir lá do Oriente para trazer ouro, para ter dinheiro, para fugir. Olha a confusão, gente. Foi difícil pra caraca. Foi tenso.
mas eles carregaram a presença da glória do Cristo, porque eles creram, porque eles tiveram fé. O problema da nossa geração não é falta de palavra, não, gente. O problema do Brasil não é falta de palavra, não, gente. O que mais tem, a gente tem a palavra. O que está faltando é o quê? É fé. Você já ouviu a mesma coisa 30 vezes, de 30 pregadores diferentes, e você não sai do lugar. Fé. Quando a gente veio para São Paulo, o Arlindo acompanhou tudo isso aí. A gente recebeu uma palavra e a gente falou, ó, tem que ir para São Paulo, que a gente recebeu uma palavra. Mas como vai ser? Sei lá, mano. Mas como é que vai pagar isso aí? Não sei. Vai morar onde? Sei lá. Não sabe de nada, não sei, mas só sei que vai. Então vamos. Chegar lá, a gente vê como é que vai ser. Não, mas isso é maluquice, então. Isso é fé. Não estou falando para você sair fazendo as coisas para depois pedir para Deus abençoar, não. Isso aí, não estou falando isso, não. Não estou falando para você decidir coisas e depois orar para Deus abençoar a tua maluquice, não. Eu estou falando para você confiar naquilo que Ele fala. Primariamente naquilo que Ele fala aqui, gente. A gente não crê nem no que está aqui. E eu quero terminar com um versículo, que é o 45. Que no meio da profecia de Isabel, lembrando que Isabel profetizou tudo isso sem saber nada previamente. Ela termina dizendo, bem-aventurada a que creu, que se cumprirão as coisas que lhe foram faladas da parte do Senhor. Bem-aventurada aquela que creu.